Boa noite, gente. Essa é a nossa aula 4 de Teoria da Computação. Nessa aula, a gente vai falar desses 3 pontos. Na verdade, são 4. O segundo está mesclado com o terceiro, porque eu vou falar intercalado. Primeiro, eu vou falar de máquinas de Turing, na forma de diagramas. É uma visão de máquina de Turing que ainda não é a perfeita, digamos assim, a visão matemática. Depois eu vou dar exemplos de máquinas de Turing resolvendo problemas. Eu dou um problema em uma máquina e vou mostrar a computação na máquina de Turing. A computação é o passo a passo de cálculo, certo? Ou a gente pode até dizer os cálculos. Quando você escreve numa folha de papel para resolver alguma coisa, você diz, não, aqui são os meus cálculos. Pronto, a computação é mais ou menos isso. São os cálculos que a máquina de Turing faz para chegar numa resposta. E no terceiro ponto, a parte final da aula, eu vou dar uma definição de máquinas de Turing. MT aqui é máquina de Turing, o S é para dar o plural. Aí eu vou dar uma definição formal, matemática, de máquinas de Turing, certo? Que é a definição mais exata. Mas vamos começar vendo máquinas de Turing na forma de diagramas. No final da aula passada, a gente viu já um pouco, mas eu quero consolidar isso aqui, dando mais detalhes e dando mais exemplos. Na aula passada, a gente viu algoritmos para fitas, que era um tipo de algoritmo de descrição de passos para você calcular alguma coisa, resolver algum problema, onde nesses passos o que você podia fazer era ler e escrever de uma fita, uma posição por vez. A fita é infinita. Ela serve como um tipo de memória, como memória RAM dos computadores, ou até o disco rígido. Mas você acessa uma posiçãozinha por vez, sequencialmente, movendo uma posição para a direita ou para a esquerda por vez. E pode escrever e ler em cada posição, um símbolo em cada posição. O algoritmo em si é dado em português, em linguagem natural humana. Só um detalhe é que as notas de aula ainda não estão bem uniformes. Algumas vezes eu chamei nas notas de aula de descrição de operação na fita. É como se fosse assim, eu tenho a máquina de Turing e tem uma maneira mais informal de descrever o que a máquina faz na fita. É o que eu estou chamando de algoritmos para fitas aqui. No material, talvez ainda esteja com esse nome. Descrição de operação na fita. Só um detalhe para vocês ficarem atentos. Então, máquina de Turing mesmo, funciona como algoritmo de fita, ela opera numa fita infinita. O que ela pode fazer, basicamente, é qualquer coisa numa fita infinita. Então, ela funciona igual aos algoritmos para fita. Isso aqui é igual, inclusive, a entrada. Ela recebe como entrada uma cadeia e vai dar uma saída, uma resposta. Ela usa uma fita infinita, pode fazer quantos passos quiser, e depois ela dá uma resposta, uma saída. Pode ser aceita ou rejeita. Que é para dizer se essa entrada está correta ou se está errada para algum problema, certo? Ou também pode ser para representar uma linguagem. Ele vai dizer se a cadeia pertence à linguagem, sim, ou se ela não pertence, aí ele rejeita. Máquina de Turing pode ser descrita de maneira matemática, vai ser a parte 3 da aula, certo? Por enquanto, eu vou dar uma descrição que não é matemática mesmo. Não usa conjuntos, tuplas, funções, não usa. Mas é boa, é uma boa representação, é razoavelmente precisa. É representação com diagramas de estados. Diagramas de estados vocês já viram, eu até já falei um pouco na aula passada, então eu vou só explicar aqui por alto, destacando o que tem de diferente. A máquina de Turing não é um diagrama de estados qualquer, ela é um diagrama de estados com algumas características especiais. Ela tem um estado inicial, é comum, todo diagrama de estados. E o estado inicial é representado assim, ó, com uma seta que vem do nada. Ela pode ser um pouquinho diferente disso, varia de acordo com o design gráfico lá, usado pelo livro, ou pela ferramenta. Eu vou usar uma ferramenta para criar máquinas, e vai ser diferente a setinha lá.
Mas se vier alguma coisa que parece uma seta vinda do nada, aquele é o estado inicial. A máquina de Turing começa nele. Aqui dentro geralmente tem algum rótulo, e nessa disciplina quase sempre os rótulos vão ser Q0, Q1, Q2. É o nome do estado, certo? E estados quaisquer são assim. E tem estados especiais, né? Além do inicial, que eu já comecei falando dele, tem estado de aceitação, que você identifica por ter um tracejado, não é nem um tracejado, é uma linha dupla, linha contínua, mas dupla. Aí isso é o estado de aceitação. Mesmo que o nome dele não represente que ele é aceito, ele pode chamar Q3, mas tem a linha dupla aqui desenhando ele é de aceitação. A gente vai assumir que ele é único nas máquinas de Turing. Só tem um estado de aceitação. E tem um estado especial também de rejeição. É único também. O inicial também. Só tem um estado de cada um desses aqui, em cada máquina de Turing. Tem um estado de rejeição. Chegou nesse estado, quer dizer, a máquina de Turing parou e vai dar a saída rejeita. Semelhantemente, se chegar nesse estado aqui, quer dizer que a máquina parou e vai dar a saída aceita. Tá bom? O estado de rejeição, a gente vai omitir muitas vezes. Eu não desenho ele. Mas você vai saber que a cadeia é rejeitada porque não tem para onde ir, digamos assim. Se não tem para onde ir, subentende-se que ele deveria ir para o estado de rejeição. Isso simplifica o diagrama muitas vezes, sabe? Para máquinas um pouquinho maiores, complicaria colocar o estado de rejeição. Então vamos lá. Nas máquinas de Turing, representadas como diagramas, a gente faz uma setinha entre os estados, a gente pode criar seta entre estados diferentes ou do estado para ele mesmo. Aí ela fica dando uma volta assim, ó, do Q0 para o Q0, por exemplo. Mas em cada seta dessa, essa seta representa um passo que a máquina pode dar. Ela é um tipo de comando, mas é um tipo de comando if. É um comando condicional. Você pode ver que nessa figura aqui, que foi gerada na ferramenta que eu vou usar, que eu vou mostrar aqui, existe um ponto e vírgula. Do ponto e vírgula para trás, tudo aqui é condição para ele fazer esse comando, certo? Do ponto e vírgula para frente, tudo isso é resultado quando ele faz o comando. Né? Quando a condição bateu e ele vai executar o comando. Qual é a condição que está sendo descrita aqui? Se ele estiver no estado Q0 e se o símbolo atual, a posição atual da fita for o símbolo X, essas duas condições. Se isso acontecer, se ele estiver em Q0 e estiver lendo X, a posição atual especificamente tem um símbolo X, então ele vai executar ele vai produzir esses três resultados aqui. Ele escreve Y no lugar do X. A fita anda para a direita. Tudo isso aqui diz respeito à fita. X troca por Y. A fita anda para a direita. Por que R? É do inglês right. Ok? Mas pode aparecer também no meu material em português com um D, letra D de direita. Mas como eu uso uma ferramenta escrita em inglês, né? Vai ser comum ter figuras dessa ferramenta com R para right. Quer dizer que a posição de leitura vai andar para a próxima posição, anda uma casa só para a direita. E o diagrama em si muda de Q0 para Q1. Trocou desse estado para esse. Aí agora ele está nesse. Tá bom? A fita sempre vai mover para a direita? Não, ela pode mover para a esquerda. Nesse caso aqui vai ter o símbolo E de esquerda ou L de left em inglês. Certo? Então, isso vai ajudar vocês a praticar um pouquinho inglês aí, pelo menos. Então, isso aqui dá os elementos que vão formar nossos diagramas, nossas máquinas de Turing, na forma de diagrama, certo? Eu quero dar exemplos agora.
Vai ser uma segunda parte da aula.